Tudo bem, gente? Meu nome é Marcela, eu sou estudante de medicina e resolvi fazer um vídeo sobre a Covid-19 para o público mais leigo que não é da área da saúde. A Covid-19 é causada por um vírus chamado SARS-CoV-2. Ele é um coronavírus e ele não foi o único coronavírus que infectou a espécie humana. A gente teve a epidemia de SARS na Ásia e depois a gente teve uma outra epidemia parecida com a de SARS no Oriente Médio, a MERS. Todas elas foram do coronavírus e todas elas saíram de um reservatório natural, que foi um animal, para o ser humano. Todas elas tiveram origem no morcego. Então a gente tem o que a gente chama de zoonose. Saiu de uma espécie e transbordou, intercambiou para a espécie humana. Para ele fazer isso, esse vírus tem que fazer o que a gente chama de mutação. Ele tem que mudar o seu material genético para ele conseguir se ligar à célula humana, tá bom? A gente tem aqui uma imagem que é do coronavírus. Em torno dele, a gente tem o que a gente chama de proteínas de membrana. Essas proteínas que estão aqui dentro desse círculo vermelho, todas elas, se chama spike. Ela funciona como se fosse uma chave. E a célula humana tem uma fechadura chamada receptor celular. Então, para esse vírus entrar dentro da célula humana, essa spike, que é uma chave, tem que se ligar ao receptor celular da célula humana, tudo bem? A gente vai agora assistir um vídeo e que mostra isso perfeitamente, como é que é o contágio, a transmissão e como a spike, essa proteína, se liga a um receptor celular. Esse é um vídeo explicativo sobre como o vírus consegue penetrar, como ser passado de uma pessoa para outra. Contato entre duas pessoas, a moça ali espirrou, o vírus entrou pela mucosa nasal, depois atingiu os pulmões. E aqui a gente tem novamente ele saindo por secreções, pelas gotículas, que a gente chama, mas o meio científico está pesquisando para ver se ele não é passado também através de urina e fezes. Então tem que tomar cuidado com o banheiro público. Mas aqui a princípio é por gotículas, ele entra no organismo e aqui eu quero que vocês prestem atenção que é aquela proteína que eu falei, é a chave e a fechadura, o receptor celular. É um receptor chamado ECA2, por motivo de curiosidade. Então, eles conseguem se ligar através da ligação dessa proteína com o receptor. Ele entra dentro da célula humana, entrando o material genético dele vai usar todo o mecanismo celular, aqui eu não vou citar em detalhes, isso é muito mais para o pessoal de saúde, mas ele vai usar todo o mecanismo celular, ribossomos, para se replicar e fazer outros vírus. Então, a gente tem ali ele fazendo outros vírus, fazendo e novamente o contágio passando novamente para a pessoa. É um loop sem fim, gente, é isso. Isso é o contágio do coronavírus. Então, voltando à nossa analogia, a spike, que é uma proteína do vírus, é como se fosse uma chave. E o receptor humano é como se fosse uma fechadura. Isso dá para a gente explicar porque umas pessoas não têm sintoma e outras têm. Algumas pessoas, o vírus não consegue se ligar à fechadura da célula dela tão perfeitamente quanto em outras, porque existe uma variação, existem fechaduras diferentes na célula humana, de humano para humano, existe uma variação, uma variabilidade nos receptores celulares, tá? Além disso, algumas pessoas têm um sistema imune mais eficaz que outras. Outras pessoas têm um sistema imune que, em vez de dar um tiro no vírus, dá um canhão, mira, dá uma escopeta no vírus. Então, ele destrói, acaba destruindo o pulmão da pessoa, o próprio sistema imune. Então, isso é que é variável de pessoa para pessoa, tá? Uma coisa que é importante, a quantidade de vírus de pessoas com sintomas que está com vírus e de pessoas sem sintomas que também está com vírus é a mesma. Então, pessoas sem sintomas, mas infectadas pelos vírus, mas apenas não desenvolveu os sintomas, elas podem passar esse vírus, infectar
outras pessoas. É por isso que é importante, nesse início dessa epidemia, dessa pandemia, o isolamento social, para você evitar que pessoas assintomáticas acabem passando o vírus para pessoas sintomáticas, tá bom? Uma coisa muito importante é com relação à capacidade do sistema de saúde. A gente tem aqui um tracejado, que é a capacidade máxima que o sistema de saúde tem de tratar os doentes. Então, o que a gente faz com o isolamento social? A gente evita que a curva do vírus se transforme naquela curva em vermelho, que ultrapassou a capacidade do sistema de saúde de fornecer leitos, de fornecer profissionais de saúde para tratar as pessoas. A gente tenta manter no limite da capacidade do sistema de saúde. E por isso que é importante você não quebrar o isolamento social ou você usar medidas de proteção se você está apresentando os sintomas do coronavírus ou os sintomas de resfriado, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouco do resfriado comum para o coronavírus. Qual a diferença? O resfriado comum, ele dá coriza, tosse e febre baixa. Ele pode ser causado pelo rinovírus, por outros vírus, infinitos vírus. Não precisa ser da família coronavírus. E pode ser causado também por um coronavírus. A febre geralmente é baixa, causa tosse e coriza. Mas isso não quer dizer que não seja coronavírus. Apenas a pessoa só pode apresentar esses sintomas. É por isso que vou repetir, importante, se você estiver apresentando sintomas de resfriado, você usar uma máscara de proteção quando for sair em casa ou quando estiver se relacionando com uma outra pessoa. O coronavírus, ele já apresenta um sintoma que é bem típico dele, sintoma de falta de ar. Quando aparecer o sintoma de falta de ar, quer dizer que alguma coisa está errada no seu sistema respiratório inferior. Faz parte dele o pulmão. O pulmão não está conseguindo fornecer oxigênio para todas as células do organismo. Então está dando a falta de ar, que a gente chama de hipoxemia. E pode evoluir. Pode evoluir para uma pneumonia, pode evoluir para um óbito, para um choque séptico. Então, é isso que você deve evitar. Quando você tem falta de ar, febre alta e tosse, você deve sim procurar um serviço de saúde adequado. Isso é importantíssimo. O governo está pedindo que as pessoas procurem a atenção primária para depois sofrer lá um processo de triagem, ser encaminhada para algum hospital, hospital de campanha, hospital que esteja tratando, que já esteja com leitos prontos para o coronavírus. Agora a gente vai tratar das medidas de prevenção contra o coronavírus. Lavar as mãos. Gente, lavar a mão é muito importante e não precisa ser só com álcool gel, limpar as mãos com álcool gel, não. Água e sabão vem em primeiro lugar. Eu vou colocar aqui um vídeo sobre como é o modo adequado de lavar as mãos, tudo bem? Tem que ser um modo que dure pelo menos 20 segundos. Água e sabão, se não tiver por perto o álcool gel, evitar tocar olho, nariz e boca, que são mucosas, que é por onde o vírus entra, tá? Aqui é uma coisa importante, se você for lavar a sua mão fora de casa, tenha perto um papel, na hora que for fechar a torneira, feche essa torneira segurando um papel, não toque a torneira diretamente, se não é aquela torneira automática, porque você pode se contaminar. Tá bom? Agora eu vou passar um vídeo falando da forma de como lavar a mão adequadamente. Aqui é um vídeo sobre a lavagem da mão adequada. Tem aí, o Hospital Moinhos, lá de Minas Gerais. Aqui é um vídeo sobre a lavagem da mão adequada, né? A senhora está mostrando isso. Ela pega ali o sabão, ela coloca na palma. Eu aconselho a fazer isso 10 vezes, tá? Depois ela vai lavar o dorso da mão, é muito importante essa parte. Lavou o outro dorso. Aí, ó, ela vai lavar ali os dedos. Eu aconselho a lavar um por um. E as unhas, é muito importante lavar as unhas e também os punhos, né? Ela vai lavar os punhos. E depois ela vai tirar o sabão. Tem que ter muito cuidado, como eu disse ali naquela imagem, em depois fechar a torneira. Tem que
Evitar contato próximo com pessoas doentes, pessoas que estão apresentando sintomas de resfriado, que você não sabe se é o corona ou não, não dá para identificar, não dá para separar. Colocar distância entre você e as outras pessoas, tá? Melhor 2 metros de distância quando você tiver que sair de casa por algum motivo. Isso daí é uma medida que faz com que você não transmita e você não contraia o coronavírus. Fique em casa se estiver doente, com sintomas leves, gente. Isso é importante. Eu já ouvi história de gente que estava com falta de ar em casa. Não! Se você está com sintoma de falta de ar, que a gente chama no meio médico de dispneia, você tem que procurar ajuda, tá bom? Vai procurar ajuda. Se você está com sintomas leves, se você já passou por um processo de triagem em algum lugar e a pessoa, um profissional da saúde, disse que você está com sintomas leves, que você não apresenta risco, você tem que se manter em isolamento social, até das pessoas de dentro de casa, porque não tem teste para testar todo mundo e não dá para diferenciar pelos sintomas se é a Covid-19 ou é um resfriado comum. Eu sempre estou batendo nessa tecla porque é importante. Se você já está apresentando falta de ar, você tem sim que procurar um serviço médico. Cubra boca, nariz com um lenço de papel quando você for tossir. Você tem que tossir assim. Ou você cobre a boca e o nariz com lenço, ou você tosse assim, tá? E lave imediatamente as mãos com água e sabão após tossir. Ou passe um álcool gel. Mas em número 1, lavar com detergente para mão, né? Lavar a mão é mais importante do que passar o álcool gel, tá? Se estiver doente, mesmo que seja um resfriado comum, você tem que usar uma máscara de proteção, tá? E quando for sair ou quando for falar com outras pessoas, quando for procurar ajuda no posto médico, você tem que estar com uma máscara para não infectar outras pessoas que estão ali e não tem coronavírus. Então, apenas com resfriado comum, na dúvida, tá bom? Limpe e desinfete as superfícies frequentemente tocadas diariamente por outras pessoas ou por você. Você tem que ter um hábito de higiene dentro de casa, passar água sanitária diluída em água, em chão, né? Desinfetante ou álcool gel. Você tem que desinfetar todas as superfícies. Lembrando, gente, pediu delivery, pediu alguma coisa da rua, tira o que você pediu de dentro do papel, se ele veio ensacado, joga esse papel fora, lava a mão, ou se veio algum produto dentro de alguma embalagem, lava essa embalagem. Se essa embalagem é fechada, lava com água e sabão, porque ela pode estar assim, infectada lá, pode estar com vírus, e esse vírus ele demora muito tempo para não sobreviver em diversos tipos de superfície, tá? Ele vive, né? Porque vírus, os cientistas não chegaram à conclusão se ele é um ser vivo ou morto, mas ele consegue sobreviver, né? Ainda infectar durante horas a 4, 5 dias, dependendo do tipo de material da superfície, tá? A gente tem aqui, eu botei aqui, por exemplo, no papel, ele sobrevive de 4 a 5 dias, no plástico, 5 dias, no alumínio, 2 a 8 horas, na madeira, ele consegue sobreviver 4 dias, no vidro, 4 dias. Você recebeu um alimento dentro de um vidro fechado, lava, gente, água e sabão, tá bom? Você não sabe se naquele supermercado alguém tossiu em cima daquele produto, daquele vidro, tá? Tem que lavar. Muito cuidado com o material onde você come, né? Talher, prato, cada um na sua casa, com um prato diferente, com um talher diferente, para evitar a contaminação, tudo bem? E aí uma coisa importante, gente, não existe ainda um medicamento adequado para o coronavírus. Está em fase de teste, vários tipos de medicamento. Um medicamento que foi usado no vírus Ebola, Remdesivir, outro medicamento que é usado para malária, medicamentos que são usados para HIV. Então, assim, existem vários estudos a respeito disso. Existem, assim, alguns artigos que dizem que eles melhoraram a doença em 6 dias, mas não é para comprar esses medicamentos, porque você não teve nenhum médico, nenhum profissional da saúde que está te dando uma orientação de como usar. E se você não tem o coronavírus, ele não vai fazer nada com você.
Ele não vai impedir que você contraia o coronavírus. Ele vai sim te causar efeitos adversos. Outra coisa, cuidado com promessas aí da internet de vitamina anti-coronavírus. Isso não existe. Não existe. Igual o padre Quevedo, tá? Não existe, gente. São charlatões. Não existe. A única forma mais eficaz de você não contrair o coronavírus é o isolamento social e a higiene, tá bom? É isso, eu espero que tenha ajudado. Um abraço, tchau.